Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Wenderson. A gente está fazendo essa aula aqui sobre Administração Financeira e Orçamentária 2, tá? E eu vou passar para vocês os seguintes tópicos dessa disciplina: risco e retorno, desvio padrão, coeficiente de variação, payback, valor presente líquido, conhecido como VPL, e taxa interna de retorno, conhecida como TIR, tá? Então a gente está analisando risco e retorno de um ativo individual e depois a gente vai passar para orçamento de capital. Esses tópicos que eu escolhi aqui são os tópicos principais para essa disciplina. Você entendendo esses tópicos, com certeza você vai passar por essa disciplina assim com um bom aprendizado, que essa é a intenção, né? Então, desde já, eu espero que vocês tenham um bom aprendizado. Quero parabenizar vocês por terem escolhido o EAD da Uniateneu, né, do curso de administração aí. Essa disciplina ela tem muito foco mesmo para quem quer trabalhar com essa parte de administração financeira, né? Então, essa disciplina ajuda muito, é uma disciplina bem completa. E aqui no curso de EAD, a gente está tentando colocar o máximo de conteúdo de qualidade para que vocês consigam ter esse aprendizado, né? Conseguir realizar as análises que são precisas aí no mercado de trabalho, né? Junto com o que a gente vai passar aqui para vocês, tá? Então essa disciplina vai ajudar muito, com certeza. Então, mais uma vez, parabéns a vocês por terem escolhido o EAD da Uniateneu e espero que vocês gostem aqui da nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá, vou começar com vocês aqui falando sobre um pouco de risco e retorno. Para a gente entender como a gente vai analisar um ativo, né? Entenda-se de ativo, pessoal, a questão de você ter o dinheiro aplicado em uma poupança, em uma ação, em uma fonte que gere novas rendas, digamos assim, né? Então a gente acaba chamando isso tudo de ativo. Mas vamos focar aqui na questão, por exemplo, de uma empresa. De você montar uma empresa, ou de você montar uma nova linha de produção, de você lançar um novo produto no mercado, né? Porque essa é a parte mais prática dessa aprendizagem que a gente vai ter aqui, tá? Então, visualize que você está trabalhando em uma empresa, em uma indústria, e o seu chefe ou você mesmo está querendo fazer um novo investimento para maximizar os lucros dessa empresa, ok? Seja numa linha de produção, seja lançando um novo produto no mercado, tá? Então, se visualiza nessa questão e vem comigo aqui, ó. Coisas que a gente vai precisar analisar sempre que for fazer um investimento, tá? Primeiro, os cenários, né? Então, sempre que a gente for falar sobre risco e retorno, né, a gente precisa analisar o cenário, ou os cenários, os possíveis cenários, né? Quando a gente está trabalhando com risco e retorno, a gente trabalha com estimativas, tá, pessoal? Então, a gente não tem certeza dos dados que a gente está colocando ali, né, nessa análise. A gente faz estimativas porque a gente está trabalhando com o futuro, né? E não tem como a gente prever quais serão os dados reais, né? O que realmente vai acontecer no futuro. Então a gente trabalha com estimativas, mas obviamente com estimativas baseadas em dados, né? Em histórico principalmente, que é o mais importante, tá? Você não vai simplesmente jogar números, né? Então a gente vai se basear em históricos, em estatística. Isso que a gente vai aprender aqui é estatística pura, ok? Então, primeiro, voltando para os cenários, né? Essa parte dos cenários é você ter mais de uma opção, porque dificilmente você vai fazer um investimento e vai ter só um cenário. Eu vou pegar meu dinheiro e vou investir em um determinado produto novo e é 100% certeza de que eu vou ganhar dinheiro, que tudo de bom vai acontecer no mercado com relação a esse meu produto. Dificilmente isso vai acontecer. Você tem no mínimo dois cenários. Um cenário positivo e um cenário negativo, digamos assim. Ou um cenário positivo e um cenário mais provável, normal, enfim, tá? Então a gente vai trabalhar com cenários de acordo com quantas possibilidades você acredita que tem de acontecer determinada situação, tá? Então aqui nesse exemplo que está aparecendo na tela para vocês, eu coloquei dois ativos para a gente analisar. O primeiro ativo e o segundo ativo eu coloquei 3 cenários, que é o mais comum de se trabalhar no mercado, tá? Um cenário negativo, onde tudo de ruim, digamos assim, que você estimou, que você analisou nos seus dados, no histórico, tudo de mais difícil vai acontecer.
tem um cenário estagnado, onde é o mais provável de que as coisas normais aconteçam, né? Então nem é tão ruim, mas também nem é tão perfeito, ele é mais ou menos ali, ok? E tem um cenário positivo. No cenário positivo a gente tem então o melhor dos dados, né? Então as melhores estimativas que você fez vai estar ali no cenário positivo, ok? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Quais são os cenários relevantes para analisar determinado item, né? ou determinado lançamento, ou determinado investimento? Quais são os cenários mais prováveis aí para a gente analisar? Beleza? Perfeito, né? O segundo item é a gente analisar o retorno conhecido, tá? Que aqui a gente está chamando de KJ. Você vai procurar em algum livro, ou até mesmo no nosso livro aqui do EAD, você vai ver que está escrito lá como KJ, tá? Então, KJ é o nosso retorno conhecido. O que é o retorno conhecido? Bem, para cada cenário que você analisar, vai ser aquele retorno mais provável de acontecer, para cada cenário, tá? Então, vamos focar aqui no nosso ativo 1, vamos utilizar ele como exemplo. No cenário negativo, eu coloquei que o mais provável de acontecer é que eu tenha apenas 10% de retorno, tá? Então, se tudo de ruim que eu analisei acontecer, eu vou ter só 10% de retorno nesse meu novo produto. Ok? Mas, se for um cenário estagnado, aquele cenário mais provável ali que eu analisei, os dados me mostram que eu vou ter mais ou menos 15% de retorno. Ok? E se for de acontecer o cenário mais positivo, ou seja, tudo de bom que eu analisei, o que vai acontecer vai ser o cenário mais positivo, então a gente tem ali 20% de retorno. Ok? Então, 3 cenários, 3 retornos conhecidos, ou 3 KJs, beleza? Então, um para cada um, né? Um dado para cada um, para poder a gente juntar esses dados e analisar já, ok? Guarda aí. Terceiro item que a gente vai precisar aqui para resolver, né, essa nossa análise de retorno aqui, tá? A gente chama de probabilidade. O que é a probabilidade? O nome já está dizendo, né? É a probabilidade desses cenários acontecerem, né? Qual é a probabilidade de cada cenário desse acontecer, tá? Então, eu tenho 3 cenários, mas possivelmente um deles vai ser, tem mais chance de acontecer do que o outro, ou 2 deles têm mais chance de acontecer do que o outro, ou apenas os 3 têm chances iguais de acontecer, eu não sei. Vai depender das análises estatísticas que você está fazendo, dos dados que você tem, ou do histórico que você tem, ok? Da análise de mercado que você fez, né? Então, você pega esses dados e vai dizer o seguinte, bem, eu acho que é mais provável que aconteça um cenário negativo. A economia está em recessão. Então, você coloca lá que a maior porcentagem é no cenário negativo. Não. O nosso negócio está em crescimento, o mercado está em crescimento, então a maior chance é de que seja um cenário positivo. Ok, então coloca a maior porcentagem de probabilidade no cenário positivo. Ok? Então vai depender da análise que você fez de mercado. Beleza? Então vamos lá. Aqui no exemplo do ativo 1, eu distribuí da seguinte forma. O cenário negativo tem 25% de chance de acontecer. Acompanhe comigo aí na tela. O cenário estagnado, que é aquele mais provável, tem 50% de chance de acontecer. E o cenário positivo tem 25% de chance de acontecer. Ok? Entendam que ambos os cenários eles estão dentro de uma possibilidade só. Então, a gente está somando 100% de chances de acontecerem esses cenários. Ah, professor, eu tenho 10 cenários possíveis. Ok, você vai distribuir desses 10 cenários 100% de chance, porque é uma possibilidade de acontecer, ok? Então, você tem que trabalhar sempre no somatório de 100%. O retorno não, o retorno é de acordo com as possibilidades de ganho, mas a probabilidade tem que somar sempre 100%, beleza? Então, aqui a gente somou os 100%, 25% do negativo, 50% do estagnado, 25% do positivo. Foram 100% de probabilidades, ok? O nosso cálculo aqui vai ser bem simples, galera. A gente vai pegar cada retorno conhecido de cada cenário e vai multiplicar pela probabilidade deles acontecerem. E aqui vai uma dica para facilitar aí no seu cálculo. Se você quiser pegar o número inteiro do retorno e multiplicar pelo número decimal da probabilidade, aí na sua calculadora você vai fazer isso com uma facilidade muito grande. Um exemplo, no negativo, a gente vai pegar, ao invés de 10%, na calculadora você vai colocar só 10, ok?
vezes a probabilidade, ao invés de você colocar 25%, você vai colocar 0,25, que é o número decimal, ok? E aí você vai encontrar a resposta lá na calculadora, que já vai ser a exata que você vai colocar aqui em porcentagem, né? Então, por exemplo, 10 vezes 0,25 vai dar 2,50, 2,5, né? E aí você coloca só o sinalzinho de porcentagem lá. Se você tiver uma planilha de Excel, assim como eu aqui, fica mais fácil. É só você multiplicar direto um pelo outro e colocar em porcentagem lá no final, ok? Mas então, no cenário negativo, eu tenho 10% de retorno, ok? E 25% de chance dele acontecer. Ou seja, se acontecesse só o cenário negativo, eu ia ganhar 10% de retorno. Porém, só tenho 25% de chance dele acontecer. Então, os 25 desses 10, na verdade, só vai dar 2,5%, ok? Esse é o meu retorno para esse cenário econômico negativo. No estagnado, vai ser 15 vezes 50% de chance desse cenário acontecer. Então, eu tenho 7,5%, ok? E no cenário positivo, se acontecesse só positivo, eu teria 20% de retorno. Mas só existe 25% de chance do cenário ser positivo. Então, 20% de retorno vezes 25% de chance de acontecer vai me dar 5%, ok? Então, vamos lá. Aqui no cenário negativo, eu tenho 2,5% de retorno. No cenário estagnado, eu tenho 7,5% de retorno. No cenário positivo, eu tenho 5% de retorno. Perfeito? O que a gente vai fazer agora? Somar todos esses cenários e a gente vai obter o retorno médio, que a gente chama de retorno esperado, tá? Então, 2,5 mais 7,5 mais 5, eu vou ter um retorno médio de 15%, ok? Então, ele nem é tão baixo quanto o negativo, que é 10, nem é tão alto quanto o positivo, que é 20. Ele está ali numa média de 15%. Isso aqui é estatística pura, tá, galera? É uma média ponderada, né? Só que a gente aqui está trabalhando com a análise financeira do negócio, né? Então, o retorno médio para esse ativo 1 aqui que a gente está fazendo, de acordo com esses cenários que você analisou, de acordo com esses retornos conhecidos e com essas chances de acontecer, né, essas probabilidades de acontecer, a estimativa estatística é que, no final das contas, a gente tenha 15% de retorno, ok? Esse é o nosso retorno médio esperado para o ativo 1. No ativo 2, eu tenho dados diferentes. Eu vou de 7% no negativo, né, de retorno, 15% de retorno no estagnado e 23% de retorno no positivo, tá? E as probabilidades também são diferentes, ó. É 30% de chance de acontecer o negativo, 40% de chance de acontecer o estagnado e 30% de chance de acontecer o positivo, ok? Sendo que a gente faz esse mesmo cálculo que eu fiz lá no ativo 1 e no final das contas a gente está tendo o mesmo retorno esperado, de 15%, ok? Então eu tenho um retorno médio igual para os dois ativos. Ah, professor, e agora? Qual é dos dois ativos que eu vou investir? Bem, a gente tem algumas premissas, tá, pessoal? Então, sempre que você tem uma análise de 2, 3 ou mais ativos para você escolher qual é o melhor ativo, tá? A gente vai se basear no risco ou no retorno. Então, primeiro, se a gente tem os riscos, aliás, os retornos iguais, né, que eu estou dizendo que os retornos médios ou retornos esperados aqui é de 15% nas duas situações, então a gente vai escolher aquele que tiver o menor risco. Por que eu vou correr mais risco para ganhar o mesmo retorno? Não faz sentido, né? Então eu escolho aquele que tem o menor risco, ok? E aqui a gente não calculou o risco. Para calcular o risco, a gente vai falar agora sobre o desvio padrão, que é o nosso próximo assunto. Espero que você tenha entendido aqui. Se você não tiver entendido, pausa esse vídeo, pega aí um papel e uma caneta, começa a escrever esses dados e tenta calcular você mesmo aí, tá? Qualquer coisa, volta ao vídeo, né? Vê de novo aí qual é o passo a passo, mas tá bem simples. Aqui em cima, ó, nessa parte em cinza, eu coloquei a formulazinha para você ir calculando, ok? E aqui o nosso retorno é só o somatório dos 3 itens, perfeito? Então vamos agora calcular o nosso risco, tá? O risco a gente chama de desvio padrão, que é o mesmo desvio padrão que você estudou lá em estatística. Vamos focar aqui no ativo 1. Eu trouxe para cá os dados do ativo 1, tá? Ó, os mesmos dados que a gente viu ali na planilha anterior, né? Ó, então, a gente já fez esse cálculo, o retorno esperado é de 15%. Perfeito. Agora vamos calcular aqui o nosso desvio padrão. O que eu preciso fazer para calcular o desvio padrão? Primeiro, eu vou comparar em cada cenário o retorno esperado, que é o nosso retorno médio,
com o retorno conhecido, ok? Só que para isso, eu não posso deixar que esses números fiquem negativos, tá? Eu preciso que os números sejam números inteiros positivos, não pode ser número negativo, porque vai dificultar a nossa análise, perfeito? Então vamos lá. Primeiro passo é eu comparar, por exemplo, o 15 que eu encontrei aqui de retorno esperado com o 10 do cenário negativo, tá? Depois eu vou comparar o 15 com o 15 do cenário estagnado, depois eu vou comparar o 15 com o 20 do retorno positivo. E, para garantir que esses números não vão ficar negativos, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair esses números e vou elevar ao quadrado. Tá aqui a formulazinha, pessoal, para facilitar, tá? Então, o K é o nosso retorno esperado, que nesse exemplo vai ser o 15, menos o KJ, que a gente já falou, que é o retorno conhecido, né, que vai ser aqui de cada cenário, e vou elevar ao quadrado, ok? Tá aqui o chapeuzinho com o 2, né, elevado ao quadrado, perfeito? Então, vamos lá. No cenário negativo, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 15 do retorno esperado, subtrair do 10 do retorno conhecido e vou elevar ao quadrado, perfeito? A mesma coisa com o estagnado. 15 do retorno esperado com 15 do estagnado elevado ao quadrado. E o positivo, 15 do retorno esperado menos 20 do retorno conhecido e vou elevar ao quadrado, ok? Então, resolvendo cada equação dessa, eu vou ter aqui, nesse caso aqui, por exemplo, 15 menos 10, eu vou ter 5. 5 elevado ao quadrado, eu vou ter 25, tá? Nesse daqui, a mesma coisa. 15 menos 15 dá 0. 0 elevado ao quadrado, continua 0. E nesse último, no positivo, 15 menos 20 vai dar menos 5. Elevado ao quadrado vai dar mais 25, ok? Ele fica positivo, né? Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo vai ser o quê? Você vai pegar essa resposta e vai multiplicar pela probabilidade de cada cenário, tá? No negativo está aqui, né? 25, no estagnado é 50 e no positivo é 25 novamente. Então, vamos lá. A resposta do primeiro aqui do negativo, a gente disse que deu 25, né? Vezes a probabilidade. Mais uma vez, a gente traz a probabilidade para um número decimal, tá, pessoal? Então, vai ficar 25 vezes 0,25. Aqui no estagnado, a gente já viu que tinha dado 0. 0 é vezes 50, vai dar 0 também, né? E no positivo, mais uma vez, tinha dado 25, vezes a probabilidade, que também é 25%, né? Então, vezes 0,25, ok? Então, a gente faz esses resultados aqui. 25 vezes 0,25 deu 6,75. O 0 deu 0, e aqui, mais uma vez, 6,75, tá? E assim como lá no retorno esperado, a gente soma esses três itens aqui, que deu 13,5, ok? Então, a soma desses três itens deu 13,5. Só que essa ainda não é a nossa resposta. Por quê? Porque aqui no primeiro passo, a gente precisou elevar ao quadrado, tá? Então, se eu elevei ao quadrado, agora eu preciso tirar esse elevado ao quadrado. Como é que eu tiro o elevado ao quadrado? A gente faz uma raiz quadrada, perfeito? Então, raiz quadrada de 13,5 deu 3,67. Beleza? E como a gente está trabalhando com porcentagem, então 3,67%. Então vamos analisar os números. Ó. Eu estou dizendo que o retorno esperado do ativo 1 é 15%, ok? Mas o risco dele, que a gente chama de desvio padrão, é de 3,67%, para mais ou para menos. Mais uma vez, a gente espera ganhar 15% de retorno no ativo 1, ok? Só que existe um risco aí que pode variar para mais ou para menos. De quanto? De 3,67, ok? Então, 15% é a nossa média e ele pode variar para mais, 3,67, ou ele pode variar para menos, 3,67. É igual na época da política, né? Quando você vai votar, geralmente aparece lá na campanha eleitoral que fulano de tal tem 40% da intenção de votos com a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. É o mesmo raciocínio aqui, ok? Então, esse é o nosso desvio padrão, é a nossa, digamos assim, a nossa margem de erro, né? 3,67. Quanto maior for o desvio padrão, maior é o risco, ok? Então, quanto maior o desvio padrão, maior é o risco. Perfeito? Então, vamos lá. No ativo 2, a mesma coisa. Eu trouxe aqui os dados lá do ativo 2, que a gente já tinha calculado, que, coincidentemente, também tinha dado 15% de retorno, né? Sendo que, quando eu calculei aqui, fazendo esse mesmo passo a passo, quando eu calculei o desvio padrão do ativo 2, eu tive aqui 6,19%
de desvio padrão, ou 6,19% de risco. Perfeito? Então, ó, a gente tem retornos iguais, que era 15%, tanto no ativo 1 quanto no ativo 2, mas a gente tem riscos diferentes. No ativo 1 eu tenho 3,67 de risco, no ativo 2 eu tenho 6,19 de risco. Então, por aqui a gente já conseguiria escolher qual é o melhor ativo para fazer um investimento, que no caso seria o ativo 1. Por quê? Porque ele paga os mesmos 15% de retorno do ativo 2, porém com menos risco de alguma coisa dar errado, né? Ele só tem 3,67% de risco, enquanto o ativo 2 tem 6,19%, ok? Então aqui a gente já conseguiria escolher qual é o nosso melhor ativo, o ativo 1, perfeito? Só que aqui, pessoal, a gente pegou, por exemplo, dois números iguais lá no retorno, dois números diferentes lá no risco. Se fosse o contrário, se eu tivesse dois números iguais no risco e dois números diferentes no retorno, a gente escolhe qual? Bem, se eu vou correr o mesmo risco, a ideia é que eu escolha um ativo que me pague o maior retorno. Não tem por que eu correr o mesmo risco e ganhar o menor retorno, ok? Então, a segunda premissa é essa. A primeira é o quê? Retornos iguais, a gente escolhe aquele que tiver menor risco. Riscos iguais, a gente escolhe aquele que tiver maior retorno, ok? Mas se você pegar dois ativos que tiverem todos os números diferentes, nem riscos iguais, nem retornos iguais, como é que a gente vai escolher? Bem, aí a gente vai analisar a quantidade de risco dentro de cada retorno, ok? Para poder escolher, obviamente, aquele que tiver o menor risco, né? A gente sempre vai trabalhar, sempre vai escolher aquele que tiver menor risco, tá, pessoal? Então, para isso, a gente vai calcular o coeficiente de variação, que é o terceiro item que eu falei para vocês lá no nosso início, tá? E aqui está. O coeficiente de variação ele é bem simples de calcular. A gente vai pegar os dados que a gente já encontrou, tá? Aqui os dados do ativo 1, né? Então, 15% de retorno esperado e 3,67% de risco, de desvio padrão, tá? Para fazer esse cálculo, a gente vai fazer o quê? A gente vai apenas dividir o risco pelo retorno, tá? Então, a fórmula, digamos assim, né, é desvio padrão dividido pelo retorno esperado, ok? Lá no nosso livro aí do EAD, você vai encontrar essa fórmula bem bonitinha também. Se você quiser ir acompanhando a nossa matéria olhando para o livro, tá? Você vai ver que tem as fórmulas lá bem bonitinhas, ok? Então, aqui, desvio padrão, que é 3,67, dividido pelo retorno esperado, que é de 15, ok? Então, dividindo um pelo outro, a gente vai ter 0,2447. E aí, para transformar em porcentagem, é só você multiplicar por 100, né? Então, a gente vai ter 24,47% de risco. Então, o que é que isso quer dizer, professor? Vamos lá. Quer dizer que existe 24,47% de risco dentro desse retorno médio de 15%, ok? Então, considere que os 15% é como se fosse 100% de retorno. Desses 15%, dentro dele, 24% dele, a gente vai considerar como risco. Quase 4% é considerado como risco, ok? Então, você pode correr o risco de ganhar só 11,33%, tá? O cálculozinho aí diminuindo, né, o desvio padrão do retorno, beleza? Mas foca nisso. 24,47% de risco no ativo 1. A gente já viu que ele é o melhor, né? Mas vamos comparar com o ativo 2 aqui, ó. Desculpa. Então, no ativo 2, 15% de retorno, 6,19% de risco, fazendo o mesmo cálculo, né? 6,19 dividido por 15 e depois vezes 100, a gente tem 41,26% de risco. Olha só, a diferença como é gritante, né? Então, no ativo 1, 24% de risco. No ativo 2, 41% de risco, de acordo com o coeficiente de variação. Então, como eu disse, a gente vai escolher aquele que tiver o menor risco. Vamos aqui para a nossa tela de resumo para esses dados, ó. Então, eu tenho retorno 15%, são iguais, né? Ó, 15 e 15. Risco 3,67% no ativo 1, 6,19% no ativo 2. Então, o melhor aqui seria o ativo 1 e o pior, o ativo 2, né? E de acordo com o coeficiente de variação, assim, só para dar uma certeza que o melhor ativo é o 1 realmente, aqui o risco é de 24%
e no ativo 2 o risco é de 41%. Então aqui, entre esses dois ativos, se fosse para você escolher qual deles aplicar na sua empresa, o melhor com certeza seria o ativo 1, perfeito? Porque ele está trazendo o mesmo retorno, mas com menor risco. Perfeito? Ok, espero que vocês tenham entendido essa questão do risco e do retorno, né? Uma visão bem ampla aqui com um exercício prático para vocês entenderem melhor. E agora a gente vai falar sobre orçamento de capital, tá, pessoal? Orçamento de capital é um conjunto de técnicas que vai ajudar a analisarmos, né, a entendermos melhor quais são as possibilidades de lucro que a gente tem em determinados projetos, tá? A ideia é que esses projetos de investimento sejam projetos de longo prazo, mas você consegue calcular também com projetos de curto prazo, ok? Então vamos lá, vamos começar pela primeira técnica. A primeira técnica a gente chama de payback. Existem dois tipos de payback, o payback simples e existe o payback descontado, tá, pessoal? O payback simples, ele vai fazer uma análise com relação ao tempo, sem considerar o valor do dinheiro no tempo. A gente sabe que o valor do dinheiro no tempo, ele muda, né? O preço, por exemplo, de uma moto nova hoje é diferente do preço de uma moto nova de um ano atrás. Com certeza, hoje ela é mais cara do que a de um ano atrás. Por que isso acontece? Por conta da inflação, né? Então, é mais comum a gente ver inflação do que deflação. Então, essa, digamos assim, desvalorização do dinheiro no tempo, a gente tem que levar em consideração na nossa análise, né, de retorno aí, ok? Do investimento. Mas nesse caso aqui do payback simples, a gente vai fazer uma análise, como o nome está dizendo, simples, tá? Eu só quero analisar se as promessas de fluxos que eu tenho dos próximos anos seria suficiente para pagar o valor que eu estou investindo nesse projeto. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Vamos supor que você comprou uma casa, ok? Por 100 mil reais e você vai alugar essa casa por 2 mil reais por mês. Ok? Então, primeiro mês você tem 2 mil, depois mais 2 mil, depois mais 2 mil. No final de um ano, você vai ter 24 mil reais. Ok? Então, em quanto tempo você vai conseguir juntar, digamos assim, esses 24 mil reais para conseguir, por ano, né? 24 mil reais por ano, para conseguir pagar esse investimento que você fez de 100 mil reais, né? Que nesse caso dá mais ou menos 4 anos e meio ali, né? Não chega a 5 anos, né? 24 mil todo ano aí, a gente vai ter mais ou menos 4 anos e meio, tá? Fazendo cálculo de cabeça, tá, pessoal? Mas a gente vai fazer esse cálculo aqui utilizando as ferramentas, as melhores ferramentas, no caso, né? A sequência ideal do cálculo, né? Então, vamos lá. Para vocês verem isso de uma forma prática, eu vou mostrar aqui para vocês um fluxo de caixa que eu inventei aqui, tá? Que a gente vai considerar o seguinte, ó. Nesse projeto aqui, a gente precisaria investir 300 mil reais hoje, que a gente chama hoje de ano zero, ou mês zero, ou dia zero, ok? Mas vamos trabalhar com fluxos anuais para facilitar. Então, o ano zero seria o nosso investimento, 300 mil reais, tá? Então, a gente, para iniciar esse projeto hoje, precisaria tirar 300 mil reais do bolso para comprar maquinário, contratar pessoas, comprar insumos, enfim, o que for preciso aí, tá? 300 mil reais. As promessas de lucro, né, dos próximos anos seriam essas abaixo. No primeiro ano, a gente receberia 150 mil, tá? Então, não é suficiente para recuperar o investimento que eu fiz, né? Mais 150 mil. No segundo ano, a gente conseguiria 100 mil, ok? E no terceiro ano, a gente conseguiria 200 mil. Olhando para esses números, a gente sabe que, se fosse para comparar só esses 3 anos, eu sei que eu conseguiria pagar esses 300 mil, recuperar esses 300 mil, né? Sem levar em consideração a desvalorização do dinheiro no tempo, tá, pessoal? É payback simples, né? Então, eu somaria 200 com 100 com 150. Então, eu teria 450 mil. Ou seja, eu investi 300, está sobrando 150, né? Mas não é esse raciocínio que eu quero fazer. Eu quero saber exatamente quantos anos e quantos dias eu preciso para recuperar os 300 mil. Perfeito? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai acumulando ano após ano, tá? Para tentar encontrar esse valor de 300 mil. Sendo que a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu coloquei aqui do lado o primeiro ano, que é 150 mil.
mais o segundo ano, né, que é 100 mil, e somando esses dois períodos eu tenho 250 mil. Se eu somar o terceiro ano, eu vou ter 450 mil, ou seja, já passou dos 300 mil, perdi a referência, tá? Então a gente vai somar os fluxos até antes de passar do investimento, perfeito? Então, no caso aqui, a gente vai considerar esse cálculo, tá? Ó, o ano 1 mais o ano 2, que dá 250 mil. Ele não passa do investimento, que foi de 300 mil, né? Então, se eu estou somando os 2 anos, eu já sei que a minha resposta vai ser de 2 anos e alguns dias. E a gente vai calcular esses dias agora, ok? Qual é o primeiro cálculo que a gente vai fazer, né? Depois de acumular aqui esses fluxos? O primeiro cálculo vai ser eu saber quanto falta entre o valor acumulado e o valor investido, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu investimento, que nesse caso é 300 mil, e vou subtrair do valor acumulado, que é 250. Esse cálculo está bem aqui, pessoal, ó. Investimento menos a soma, né, dos anos que foram acumulados, tá? Então, 300 mil de investimento menos 250 do valor que foi acumulado, eu tenho 50 mil a recuperar depois do segundo ano, tá? Então, foram 2 anos e quantos dias para recuperar esses 50 mil, perfeito? Ok. O segundo cálculo vai ser o quê? Você vai pegar o ano seguinte, apenas o seguinte, tá, pessoal? Se tivesse aqui, ó, fluxo ano 4, fluxo ano 5, desconsidera esses valores. Você vai pegar apenas o ano seguinte, que não entrou aqui no seu acumulado, que nesse caso foi o ano 3, que é no valor de 200 mil. E a gente vai dividir esse próximo ano, né, esse ano seguinte, por 360 dias. Por que 360 dias? A gente está considerando que é um ano comercial. São 12 meses, cada mês com 30 dias, né? Então, 12 vezes 30, 360 dias, ok? Então, para facilitar o nosso entendimento, ano comercial. Então, você vai pegar esse próximo ano, né, o ano que não entrou no acumulado, e vai dividir por 360 dias. Está aqui ele, ó, 200 mil dividido por 360. Essa informação que eu vou ter é o quê? Cada dia é como se eu tivesse um lucro de R$ 555,55 por dia, tá? Então, se eu sei que todo dia eu tenho R$ 555,55, quantos dias eu preciso ir juntando esse dinheirinho para conseguir recuperar esses 50 mil que estão faltando do meu investimento? Esse é o nosso terceiro cálculo. Basta você pegar o primeiro cálculo e dividir pelo segundo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 50 mil, que é a resposta do primeiro cálculo, dividido por 555,55, que é a resposta do segundo cálculo. Isso aqui vai me dar aproximadamente 90 dias, ok? Então, eu sei que juntando R$ 555,55 todo dia por 90 dias, eu vou conseguir aí 50 mil reais. Então, a nossa resposta final vai ser essa. 2 anos, né, que eu acumulei os 2 primeiros fluxos, 2 anos e 90 dias, que foi essa resposta que a gente encontrou aqui agora. Perfeito? Então, com 2 anos e 90 dias, eu consigo recuperar os 300 mil reais que eu precisei investir nesse projeto. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo payback. O payback descontado. Nesse daqui, a gente vai levar em consideração o valor do dinheiro no tempo, através de uma TMA, que é uma TMA, taxa média de atratividade, tá? Então, quanto você deseja ganhar, digamos assim, né? De uma porcentagem que você almeja ganhar naquele projeto, para poder você descontar desses fluxos, né? Trazer esses fluxos para a data de hoje, ao invés de ser um fluxo daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos, tá? Para entender quanto sobraria para você se você tirasse essa taxa de lucro, digamos assim, ok? Eu estou falando taxa de lucro, mas você pode considerar uma taxa de inflação, uma taxa de custos, você pode considerar outros itens, tá? Além do lucro apenas, perfeito? Então vamos lá. Eu trouxe o mesmo exemplo, tá? Ó, aqui o nosso fluxo de caixa, né? Investimento de 300 mil, no primeiro ano 150, no segundo ano 100 e no terceiro ano 200 mil, perfeito? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Segue essa primeira setinha aqui, ó. A gente vai estimular uma taxa, como se fosse uma taxa de lucro, que nesse exemplo eu coloquei 10% ao ano, tá? Então é como se o investidor decidisse assim, ó. Eu só vou investir nesse projeto se todo ano ele me pagar 10% de retorno, ok?
Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui, né? Tá aqui o fluxo, ó, tá? E eu vou fazer esse cálculo de trazer a valor presente utilizando a taxa de 10%. Se você não lembra como faz isso, você pode calcular através da HP, o valor presente da HP, ou você pode utilizar essa fórmulazinha que eu coloquei aqui no balãozinho azul. Valor presente é igual a valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N, tá? O I é a taxa e o N é o número de períodos, né? Qual é o ano que você está fazendo esse cálculo, tá? Então, utilizando essa fórmula, ou então a calculadora HP, caso você tenha aí ou tenha o aplicativo, fica bem mais fácil, né? A gente vai ver que os 300 mil eu não preciso calcular porque os 300 mil é no ano zero já, né? Então é como se eu já estivesse gastando hoje, tá? Agora, os 150 mil é para o próximo ano, né? É o fluxo de um ano à frente, tá? Então eu só vou ganhar isso um ano depois. Mas, se eu trouxer esses 150 mil para a data de hoje, a mesma data do investimento, quanto ele valeria se eu descontasse os 10%? Então, não seria mais 50 mil, seria 136.364, ok? Então, esse é o meu fluxo que seria daqui a um ano. No segundo ano, os 100 mil, né? Trazido 2 anos antes, né, trazido para a data de hoje, ele valeria 82.645. E no terceiro ano, os 200 mil, né, trazidos à data de hoje, 3 anos antes, né, considerando a taxa de 10%, ele valeria 150.263. Perfeito? Então agora a gente vai fazer o mesmo cálculo do payback simples, só que considerando esse fluxo, que é o fluxo trazido a valor presente. Você já não vai mais utilizar o fluxo de caixa original, tá? Você vai considerar o fluxo de caixa descontando a TMA, né? Que é trazendo a valor presente, que a gente já fez aqui, tá? Então agora a gente pode seguir a setinha aqui para cima, ó, trazendo esses números para cá. Juntando o primeiro ano com o segundo ano, eu vou ter aqui R$ 219 e, aliás, R$ 219.008. Se eu somasse os 3 anos, eu teria 369.271. Já passa de 300 mil. Lembra que eu disse que a gente só vai acumular até antes de passar do investimento? Pronto. Pois o nosso investimento é 300 mil. Então, a gente vai parar por aqui. 2 anos. Então, eu já sei que a resposta é de 2 anos e tantos dias, tá? Então, a gente vai fazer aqueles 3 cálculos novamente. O primeiro cálculo, que é o investimento menos o acumulado. Então, é 300 mil menos R$ 219.008, né? Então, eu tenho aqui que recuperar ainda R$ 80.992. Se você lembrar lá no payback simples, esse valor aqui era só 50 mil, porque eu não considerei uma TMA, não considerei essa diferença do valor do dinheiro no tempo, né? Mas aqui eu considerei 10% e já aumentou aí o valor a recuperar, né? 80.992. O segundo cálculo é a gente pegar o próximo ano, né, o que não entrou no acumulado, e dividir por 360 dias. Então, eu peguei aqui, né, 150.263 dividido por 360. Então, por dia, é como se a gente tivesse aqui R$ 417,39, ok? E o terceiro cálculo é só a gente pegar o primeiro cálculo, né, a resposta do primeiro cálculo, e dividir pela resposta do segundo cálculo. Então, eu vou ter 80.992 dividido por 417,39, então eu vou ter R$ 194 por dia. Aliás, 194 dias, desculpa, né? Então, a gente vai juntando R$ 417,39 todo dia, durante 194 dias, para conseguir somar esses 80 mil lá que está a recuperar. Então, a nossa resposta final vai ser aqui, ó, 2 anos e 194 dias, né? No payback simples, estava dando 2 anos e 90 dias. No payback descontado, está dando 2 anos e 194 dias. Aumentou 104 dias, né? Então, quanto maior for a taxa média de atratividade, quanto maior for a TMA, né? Mais tempo você vai precisar para recuperar esse valor investido. Muitas vezes, se você tiver uma taxa alta demais, você nem recupera o valor investido, ok? Mas o payback é isso, pessoal, é para mostrar quanto tempo você precisa para recuperar o valor investido. Perfeito? Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima técnica agora. A próxima técnica é o que a gente chama de valor presente líquido. Você já deve ter ouvido falar dela, é VPL, né? Mais conhecida como VPL.
Vou utilizar o mesmo exemplo anterior, tá? Para facilitar aqui o nosso raciocínio, né? Ó, o fluxo de caixa, beleza? E a gente vai fazer a mesma coisa lá do comecinho do payback. A gente vai trazer para valor presente de acordo com a taxa média de atratividade, de acordo com a TMA do projeto, tá? Geralmente quem determina a TMA é o empresário, né, o dono da empresa, no caso, ou então o gestor que é responsável por determinar qual é o lucro exigido, né, qual é o lucro necessário para a empresa, perfeito? Então, TMA de 10% é o que a gente está trabalhando aqui. Trouxe para cá, então, eu fiz o mesmo cálculo do valor presente, pessoal, que, mais uma vez, você pode fazer pelo HP, ou você pode fazer pelo Excel, ou você pode fazer aí mesmo na calculadora normal, né, na mão, digamos assim, escrevendo através dessa fórmula aqui, tá? Coloquei a fórmula aqui mais uma vez para você recordar, perfeito? Então, eu não vou fazer esse passo a passo aqui, porque você consegue fazer. Tá na dúvida de onde vieram esses números aqui? Pausa esse vídeo, pega o papel e a caneta e coloca esses dados nessa fórmula, né? Ó, um exemplo aqui do primeiro ano, ó, 150 mil, valor futuro, dividido por 1 mais o I, que vai ser 10%, elevado a N, que nesse caso vai ser 1, né? Quando você estiver fazendo 100 mil, vai ser o 2. Quando você estiver fazendo o terceiro aqui, vai ser o 3, perfeito? Então, você tem aqui esses primeiros dados, né? E aí, o próximo passo vai ser o quê? Você vai somar esses três fluxos, tá? Quando a gente somar esses três fluxos, o resultado está aqui, ó. 369.271, perfeito? Somou esses dados aqui, a gente tem agora que comparar com o valor do investimento, tá? O VPL é isso, é o quê? É o comparar o valor monetário, né? A sobra monetária ou a falta monetária que esses fluxos vão trazer aqui para o meu investimento, né? Então, trouxe aqui 369 comparado com os 300 mil do investimento, né? A gente só subtrai, tá? Vai sobrar 69.271. Então, esse é o nosso VPL, está sobrando recurso, ok, pessoal? Então, se está sobrando recurso, quer dizer que esse projeto ele é positivo. Por quê? Porque ele paga a TMA, que é 10%, paga o investimento, que é de 300 mil reais, e ainda sobra R$ 69.271 para você reaplicar, ou de lucro mesmo, tá? Né? Tá sobrando aí desse projeto. Perfeito? Espero que você tenha compreendido. Vamos para a nossa última técnica aqui de orçamento de capital, que é a taxa interna de retorno, tá? Mais conhecida como TIR, né? Trouxe mais uma vez o mesmo fluxo aqui, tá, pessoal? Que é fluxo de caixa, né? Ó, trouxe também o valor presente de 10%, tá? E aí, quando a gente trouxer aqui para o valor presente, né, como eu disse para vocês, tá? O mesmo cálculo, ó, sobrou 69 mil, né? Isso aqui a gente trouxe lá do VPL, tá? Então, o que é a taxa interna de retorno? É a taxa máxima que a gente consegue extrair de um projeto, fazendo com que o VPL fique zerado. Ou seja, eu pago a taxa, pago os 300 mil do investimento e não sobra nada, e também não falta nada, né? Então, é a taxa máxima que esse projeto consegue pagar, ok? De retorno, é a taxa máxima de retorno que esse projeto consegue pagar. E aqui eu fiz para vocês, ó, considerando uma TMA de 25%, só para a gente analisar. Eu fiz com 10%, sobrou 69 mil. Quando eu fiz o mesmo cálculo com 25%, faltaram 13.600, ok? Então, eu sei que a minha taxa está entre 10 e 25, beleza? Então, a forma mais prática que a gente tem para encontrar a TIR é através do Excel ou através da calculadora HP12C, a calculadora financeira, né? Como é que você vai fazer isso na HP? Trouxe para cá os passos, tá? São 5 passos simples. Primeiro passo, você vai colocar aqui o investimento, tá? 300 mil. Vai apertar a tecla CHS para mudar o sinal desse investimento, né? Ele vai ficar negativo, já que você está pagando, né? Vai apertar a tecla G ou azul aí na sua HP e CF0, tá? Você vai ver lá em cima CF0, que é o fluxo de caixa inicial, perfeito? Segundo passo, você vai pegar o primeiro fluxo, você vai seguir na ordem dos fluxos, tá? Você vai pegar o primeiro fluxo, que é 150, G ou azul, né? E CFJ, que vai ser o fluxo de caixa seguinte, tá? Vai fazer a mesma coisa com todos os fluxos existentes, né? O terceiro aqui vai ser
o segundo fluxo, GCFJ. O quarto passo, terceiro fluxo, GCFJ. E quando você lançar todos os fluxos na ordem correta, tá? Você vai fazer aqui esse último passo, que é F, ou a tecla laranja da sua HP, e IRR, perfeito? O resultado que sair já vai ser a sua taxa interna de retorno, que nesse nosso exemplo aqui deu 22%. Então, quando eu fiz com 10%, sobrou dinheiro. Quando eu fiz com 25%, faltou dinheiro. Eu disse que estava entre eles dois. E a gente descobriu aqui agora que é 22%, tá? Então, eu vou fazer esse mesmo cálculo aqui de valor presente, considerando os 22%, ó. Fazendo com 22%, desculpe, deu aqui o primeiro fluxo, segundo fluxo, terceiro fluxo. Quando a gente soma tudo e diminui, né, subtrai o investimento, ele deu R$0. Nem sobrou e nem faltou, ok? Essa é a intenção da taxa interna de retorno, né? Então, a gente tem que esse projeto paga no máximo 22% de retorno para o analista, para o gerente, para o empresário analisar se está bom ou se está ruim. Perfeito? Bem, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham aprendido. Se tiver ficado dúvida, volta aí a parte do vídeo, assiste novamente e não deixe de consultar o seu tutor aí na disciplina de EAD. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado e até mais, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.